Nada comprova mais a eloquência do poder do Evangelho do que uma vida transformada. É assim que a gente começa o nosso vídeo de hoje. Essa frase ela está na lição da Escola Sabatina. Eu achei pertinente mencionar essa frase aqui porque ela resume bem todo o tema da lição dessa semana. Né? O nosso testemunho pessoal deve ser o resultado de uma ligação real com Jesus, de uma experiência real com Ele. Então, uma vida transformada por Cristo é a melhor pregação que se pode fazer, é a melhor forma de levar a Cristo para outras pessoas. Né? Então, fica aí até o fim, que a gente vai tratar de um assunto bem interessante hoje. O tema da nossa lição é compartilhando a história de Jesus. Então, não esquece aí também de, no final, se inscrever no canal, né, deixar o seu like e também clicar no sininho para receber as notificações e deixa um comentário aí no nosso canal também. A nossa lição, ela se baseia hoje num verso que se encontra em João, na primeira carta de João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Né? Então, João fala sobre essa experiência, né, daqueles que creem no Filho de Deus e a quem, né, está garantido, por causa dessa experiência, justamente por causa dessa crença, está garantida a vida eterna. Né? João que escreveu essa carta, João escreveu as 3 cartas, João escreveu o livro do Apocalipse e João escreveu o Evangelho, que leva o seu nome também, João, o discípulo amado. Não João Batista, né? Algumas pessoas confundem. João Batista não tem nada escrito, né? Se ele escreveu alguma coisa, se perdeu, a gente não sabe, mas não tem nada escrito na Bíblia de punho de João Batista. Né? O trabalho de João Batista foi outro. Então esse João aqui é um dos discípulos de Jesus. E ele tem uma história interessante, que está inclusa até na lição aqui da Escola Sabatina. E tem tudo a ver com o tema, porque é a experiência que ele teve com Jesus. Uma certa feita, João, né, ali junto com os outros discípulos, né, os 12 estavam todos ali junto com Jesus, voltando para Jerusalém, e na volta passaram por Samaria. E era noite e Jesus precisava descansar com seus discípulos, né? Então eles tentaram encontrar ali algum repouso ali junto aos samaritanos, né? Eles já tinham estado ali, Jesus já era conhecido ali, mas quando souberam que ele estava voltando para Jerusalém, então aquele espírito de rivalidade acendeu-se de novo no coração dos samaritanos e eles não deixaram que Jesus e seus discípulos ficassem lá. Jesus ficou tranquilo. Né? Jesus, na verdade, seguiu o caminho, ia seguir o caminho. Mas João, junto com seu irmão, Tiago, eles conversaram com Jesus e falaram assim, olha, mestre, eles ficaram indignados com aquilo, né? Falaram assim, o Senhor quer que a gente peça que fogo desça do céu e destrua todos? E Jesus chamou eles, Jesus os repreendeu e eles ganharam o nome de filhos do trovão, por causa desse temperamento, né, destrutivo, destruidor, de vingança, vingativo. Só que, com o passar do tempo, esses homens se transformaram de uma forma surpreendente. Tiago, um desses filhos do trovão, foi o primeiro mártir da turma ali que andou com Jesus, foi o primeiro mártir. Né? Não foi o primeiro que morreu, porque o primeiro que morreu foi Judas, mas Judas o abandonou, Judas não foi mártir. Né? Judas atraiu Jesus e abandonou a causa. Agora, Tiago continuou firme com Jesus após a ressurreição e se tornou um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus e foi condenado à morte por conta disso aí. Ele foi o primeiro a morrer por ordens de Herodes. Né? E João, o irmão dele, que também chamado de filho do trovão, foi depois chamado, né, passou a ser conhecido como o discípulo do amor. Né, porque era aquele que estava mais próximo de Jesus, aquele que acompanhou Jesus até o fim, na sua crucificação esteve ali. Jesus até colocou sobre ele o encargo de cuidar da mãe dele.
E ele acabou escrevendo essas 3 cartas, onde ele fala muito sobre o amor, justamente sobre o amor. Ele apresenta Deus como Deus é amor. A frase Deus é amor, que nós repetimos, né, constantemente, é de João, né, é de João, então, o discípulo do amor. Vejam como a vida deles foi transformada. Jesus, ele faz isso, ele transforma as pessoas. E após a transformação, eles se tornaram elementos poderosos na pregação do Evangelho, né? O testemunho deles era real, né? Eles viam, eles conheciam o antigo João, conheciam o antigo Tiago, e agora eles conheciam o novo. O contato com Jesus transformou a vida deles. Na lição de hoje, nós vamos resumir todos os tópicos em um só, né? E o tópico da lição, então, que nós vamos tratar e vamos colocar tudo aqui, é o contando a história de Jesus. Eu escolhi esse porque ele conta a história, né? Ele trata da história ali de 2 personagens, né? Nós falamos ali de João e Tiago, né? Então, nessa lição, no total, nós vamos falar de 4 pessoas. Esses 2 homens, que nós não temos o nome na palavra de Deus, né? A história deles é contada em 2 evangelhos. Nós temos no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos. Só que tem um caso interessante que tanto Mateus ele conta a história de um jeito e Marcos conta a história de outro. Né? A história é a mesma, mas tem um detalhe interessante, até que pode até incomodar alguém. Né? Mateus ele fala de 2 homens e Marcos fala de um só. Aí algumas pessoas ficam, mas peraí, são 2 ou é um? Né? O caso é o seguinte, o caso é que são 2, né? Mateus contou a história ali, foi mais literal ali na sua história, ali, ele menciona os 2 homens, só que Marcos ele fala apenas de um, porque esse um tem um detalhe interessante sobre a vida dele, sobre a história dele, né? Então ele trata mais desse homem e esquece o outro. O outro não é mencionado na sua carta, no seu evangelho. Então, esses 2 homens de que eu estou falando são os 2 endemoniados gadarenos. Né? Isso é outra coisa interessante também, porque num evangelho fala Gadara, no outro evangelho fala Gerasa. Então, vamos explicar isso aí logo de início. Né? A história, na verdade, se passa na região dessas 2 cidades, porque o território onde eles se encontravam era um território chamado de Decápolis. Decápolis, né, significa 10 cidades. Então eram 10 cidades que viveram ali próximas uma das outras. Eram cidades pagãs, mas habitadas. Havia ali uma grande quantidade de judeus que viviam ali. E infelizmente esses judeus já haviam se habituado aos costumes dos pagãos. Tanto é que quando Jesus chega com seus discípulos até essa região, eles têm que atravessar o mar para chegar em Gadara. Eles atravessam o mar. E Jesus já tinha um propósito, ele sabia o que ia fazer ali. Quando ele chega com seus discípulos em Gadara, ele logo de imediato encontra os endemoniados. Eles vêm na direção deles, porque eles viviam naquela região, moravam, esses 2 endemoniados moravam junto aos túmulos, né? O cemitério da época ali, eles viviam ali. Eles eram violentos, algumas pessoas chegaram a prender eles com correntes, mas eles conseguiam quebrar as correntes, tamanha era a força desses homens. As pessoas não tinham coragem de chegar perto deles por causa da violência, poderiam agredir. Então esses homens sofriam muito, eles andavam nus, né, eles não tinham mais roupa, todos totalmente sujos, assim, uma vida totalmente destruída. Foram 2 homens que tiveram suas vidas destruídas por demônios. Né? Então, quando Jesus aparece, eles correm na direção de Jesus para agredi-lo. Mas Jesus ele estende a sua mão e impede a aproximação deles. E aí começa um diálogo com esses homens. Jesus ele quer que os demônios saiam, mas os demônios, né, isso aqui é uma coisa que você tem que entender muito bem, viu? Porque endemoniados existem até hoje. Não converse com endemoniados. Tá bom? Não converse com endemoniados, nem deem ouvidos também para esses cultos onde se conversa, onde se fala com eles, porque os demônios, eles mentem. Né? A palavra de Deus diz que o diabo ele é o pai da mentira. Né? E não só ele é mentiroso, mas todo aquele exército de anjos que desceram do céu são mentirosos também. O propósito deles é mentir e enganar.
E esses demônios, quando se aproximam, eles até declaram, eles falam assim, olha, o que tu queres conosco, filho de Deus? Eles reconhecem Jesus como filho de Deus, né? E ainda fala assim, você vem nos atormentar antes do tempo. Então, eles tinham noção até que haveria um tempo onde eles seriam atormentados. Eles sabiam do destino deles, né? Mas o propósito de todo demônio, mesmo quando ele fala uma coisa que é verdadeira, é enganar. Então, na verdade, a gente não tem que ouvir, não tem que dar crédito para isso aí. Mas Jesus ainda fala com eles, pergunta qual é o nome deles. E eles respondem assim, ó, nosso nome é Legião, porque somos muitos. Havia ali uma multidão de demônios junto com aquele homem ali, né? E eles falaram com gosto isso aí, porque a intenção, além de enganar, era de impressionar. Ou seja, somos muitos, somos poderosos, somos fortes. Usar a palavra legião evocava as tropas romanas, porque as tropas romanas eram compostas por legiões. Uma legião poderia ter de 1.000, se eu não me engano, de 1.000 a 4.000 homens. Era muita gente, né? Era muito mais que uma centúria. Um centurião cuidava de 100 soldados, mas uma legião era esse aglomerado de pessoas. E eram pessoas que trabalhavam, né? O serviço deles era militar, então eram guerreiros, eram homens fortes. Então, quando o demônio evoca essa imagem da legião, ele quer impressionar, ele quer causar medo nos que estavam ali presentes ali, e talvez, né, no próprio Jesus. Mas Jesus não se intimida e manda, né, que os demônios saiam daqueles homens, abandonem aqueles homens, e os demônios falam assim, então, né, eles não queriam ser despedidos ali sem... eles queriam ainda barganhar ali com Jesus, né, eles fazem um pedido estranho, e falam que, pessoal, então manda, deixa a gente entrar nos porcos, né? E Jesus fala assim, então pode entrar nos porcos. Até isso é outra coisa estranha, né? Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Qual o propósito disso aí? Nesse grande conflito tem coisas que a gente não consegue entender completamente, não consegue alcançar. Nossa visão, ela não, ela tem ela é um pouco estreita nesse sentido aí. E o grande conflito entre Jesus e Satanás, ele está além da nossa compreensão. Mas nós podemos inferir alguns dos propósitos aqui, né? Eram 2.000 porcos. Então daí você pode até imaginar que a quantidade de demônios fosse aproximada disso aí, né? Fosse aproximada a quantidade de porcos, né? Talvez fosse mais também. Sei que era muita gente, né? Era muita gente que estava ali, muita gente, eu digo, muitos demônios, né? Atormentando a vida daqueles homens. Eles se atiraram aos porcos e os porcos, né, foram controlados por eles, e esses porcos se atiraram ao mar, né? Eles caíram no mar. Esses porcos eram porcos que eles criavam, eram judeus criando porcos ali, para o seu sustento, né? Então eles vendiam na cidade, comiam também, e isso era uma coisa totalmente imprópria para o judeu, né? Então existe um motivo para Deus ter permitido aquilo ali. Jesus, na verdade, estava repreendendo a atitude dos judeus que viviam naquela cidade. Eram pessoas que estavam totalmente desligadas da tradição judaica, da lei, né, que foi estabelecida no Sinai. Na verdade, essa lei alimentar já existia muito antes do Sinai, né? Ela foi mencionada a primeira vez no dilúvio, quando Deus fez o pacto ali quando Deus colocou na arca, e depois da saída da arca, ele estabeleceu ali os animais que poderiam ser comidos ou não. Tem gente que acha que isso não tem mais nada a ver, que isso é coisa do Velho Testamento. Mas olha, o fato de Jesus, né, ter tratado a situação dessa forma, significa, né, a gente já pode inferir a partir daí, que o assunto não havia morrido não, porque era Novo Testamento e porque Jesus veio e acabou com tudo. Não. Jesus levou isso em conta sim. Né? Não é que Jesus odeia os porcos, mas Deus, quando ele ensina as coisas, ele é meio duro, ele não age da forma como a gente imagina, não. Ele permitiu que entrasse nos porcos e acabou com o comércio. Eram 2.000 porcos. É muito porco. É muito porco. Esses porcos eram diferentes dos porcos que a gente está imaginando, né? Os porcos que eram criados naquela região eram porcos selvagens. Então eram mais parecidos com javalis. E eram imundos do mesmo jeito, né? Eram imundos, segundo a palavra de Deus, imundos do mesmo jeito. Não eram para o alimento, não eram para se ter em casa, nem nada, né? Não era... A Bíblia não fala que você tem que sair por aí matando porco, mas não é para você utilizar a carne desses animais. Bom, aí Jesus, ele faz isso aí,
expulsa aqueles demônios, os porcos são destruídos, e isso vai gerar, a destruição dos porcos vai gerar um incômodo naqueles judeus que vivem ali, né? Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram embora, ficaram com medo disso aí, dos endemoniados e do que aconteceu, do fenômeno. Eles foram embora. E aqueles homens se tornaram livres, né? Aqueles cuidadores de porcos que fugiram foram até a cidade e chamaram outras pessoas. Quando eles voltaram, encontraram, já viram uma coisa estranha ali, os endemoniados, né? Famosos, eles eram famosos naquela região, e encontraram eles de forma totalmente diferente. Né? Deu tempo de eles se banharem, deu tempo de receberem roupas, Jesus deu uma roupa nova para eles usarem, estavam bem vestidos, não estavam mais com aquela aparência enlouquecida, não estavam rangendo os dentes, nem gritando, nem com gemidos, né, rolando pelo chão, não tinha nada disso na atitude deles mais. Eles não estavam pulando, correndo no meio das pedras, nem estavam sendo violentos com ninguém. Eram pessoas totalmente diferentes e que totalmente com seu raciocínio lúcido, com lucidez ali mental. Né? Então houve uma mudança tremenda na vida daqueles homens. E aí entra a questão da transformação, tem mais um detalhe. Marcos, como ele trata apenas de um, ele fala que um deles quis ser seguidor de Jesus, veio falar com Jesus para seguir, para andar junto com ele, junto com seus discípulos. E aí vem uma resposta surpreendente de Jesus, porque a gente imagina assim, Jesus, qualquer um que viesse até ele aceitaria, né? E ele aceitou mesmo, ele aceitou, mas ele deu uma missão logo de imediato. Ele não deixou que ele viesse, né, que ele ficasse junto com os seus discípulos. Ele disse, não, você não vai vir com a gente não. O seu trabalho vai ser outro. Irmãos, olha só. Esse endemoniado, ele é o primeiro, né? Jesus ele chamou 12 homens para trabalhar ali para ele. Mas a primeira pessoa que ele deu a missão de ir à frente, né, de ir avante e levar o evangelho dele, foi esse endemoniado. O primeiro missionário mencionado nos evangelhos é esse endemoniado. Olha que história interessante. Jesus tirou o homem do mais profundo do pecado, né, no lamaçal mais profundo, totalmente controlado pelo inimigo, tirou ele de lá. Esse homem nem teve tempo para ouvir sermões de Jesus, para ouvir instruções, né? Era um homem que já tinha, lógico, era um judeu, ele já tinha conhecimento da sua juventude, ele cresceu ouvindo, né? Ele não era o desconhecedor do evangelho, não era assim. Mas ele não teve essa experiência com Jesus ali, como os dos discípulos, né? Andando, passeando com eles, aprendendo, ouvindo suas palavras. A experiência que ele teve foi apenas aquela, a transformação da sua vida. O contato com Jesus transformou a vida dele, só isso. É só isso. O contato com Jesus transformou a vida daqueles homens. E Jesus não deixou com que ele viesse junto com eles, falou assim, deu a seguinte ordem para eles, prestem atenção no texto. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Essa foi a missão desse homem. E só aquela experiência com Jesus já bastava. Aquele homem já entendia que Jesus era o Messias já. Porque todo judeu aguardava o Messias. Quando ele se deparou com um homem que livrou ele do poder do demônio daquela forma, não poderia ser qualquer pessoa. Né? Tinha que ser o Messias. Então ele já aceitou aquele homem como Salvador. Ele quis seguir Jesus, quis estar junto com ele. Ele não queria mais aquela vida de antes. E ele não teve a vida de antes. Embora ele não estivesse com Jesus, mas a experiência com Jesus estava lá. É o que fortificava, é o que alimentava, é o que alimentou a vida daquele homem. Aquele homem voltou, não só ele, mas o outro também, voltou para a cidade e testemunhou, né, testemunharam o que aconteceu com eles. Eles eram, como eu disse, eles eram famosos, todos sabiam da história deles. Então todo mundo que via aqueles homens perguntava, mas o que aconteceu com vocês? Aí ele contava a história. Aí ele contava tudo o que aconteceu, né? O episódio, né, a libertação, os demônios tomando os porcos, né? Isso dos demônios tomaram porco é até uma referência ao Éden,
Né? Lembra-se que no Éden, Satanás tomou uma serpente. Né? Não pense que Satanás ele se transformou em serpente, né? Que ele parece com a serpente. Não. Ele pegou um dos animais mais belos do jardim, né? Inteligentes, e usou ele para enganar Eva, para enganar os nossos primeiros pais. Então havia ali agora, né, uma situação parecida, né? Os animais lidando, os demônios lidando com animais de novo e controlando, elevando eles à morte, à destruição. A mesma coisa que eles fizeram com aqueles porcos é o que eles desejavam fazer com aqueles homens, destruir a vida deles e de todos quantos chegassem perto. Mas Jesus os libertou, e esse era o testemunho que eles deram em toda aquela cidade. E a cidade ficou admirada, a cidade acreditou, tanto os judeus que viviam ali, quanto os pagãos que viviam ali, os gentios que viviam naquela região, porque eram cidades pagãs, essas 10 cidades. No primeiro momento, eles expulsaram Jesus, né, porque Jesus estava atrapalhando o comércio deles. Né, os judeus que vinham ali mandaram, vão embora daqui, vão embora. Mas o testemunho daqueles dois homens ali na cidade mudou a situação. Mais tarde, Jesus vai voltar para Decápolis. E ali vai encontrar muitos discípulos, muitas pessoas convertidas, né, pessoas que o aceitarão por causa do testemunho dessas duas pessoas. Então, olha qual é o tema da lição. Contar a história de Jesus. Né? Contando a história de Jesus. Mas de que forma? Contando a história de Jesus na sua vida. Não é simplesmente falar o que Jesus veio e fez no passado. Né? Olha esse texto de Ellen White. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer sua graça como foi revelada aos santos do passado, mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diferente de todos os outros, uma experiência que difere essencialmente das demais. Deus deseja que o nosso louvor suba a Ele com a marca da nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para louvor de sua gloriosa graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder eficaz para a salvação das pessoas. Então, quando se testemunha dessa forma, e olha que o texto está falando de individualidade até, cada um vai ter uma experiência própria com Jesus. A experiência sua é diferente da minha experiência. A minha experiência com Jesus é uma, a experiência que você tem com Jesus é outra. Eu nem tenho que interferir na sua experiência, nem você na minha. Na Bíblia a gente vê isso aí também. Homens de fé que agiram de formas diferentes, em situações até parecidas. Né? Você encontra Sansão, que era um homem de fé. Ele está até na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus. Né? Para quem tem essa mania de achar que Velho Testamento não tem mais nada a ver, Hebreus ele evoca homens do passado para dizer que eles tinham fé. Ou seja, no Velho Testamento as coisas se resolviam com fé. Era com fé. Então, Sansão, o resultado de sua fé, quando ele se deparou com um leão, ele foi lá e matou o leão com as próprias mãos. Davi, que era um outro homem de fé, usou uma funda para matar o leão e o urso, que queriam devorar as ovelhas dele. Depois usou o gigante. Né? Então, um usou pedra contra o leão e venceu, o outro usou as próprias mãos e venceu, e o profeta Daniel foi jogado na cova dos leões e não fez nada. Os anjos simplesmente chegaram lá e fecharam as bocas dos leões. Os leões não fizeram nada com o já idoso Daniel. Né? Então, são homens que tiveram experiências diferentes de fé, um relacionamento diferente com Deus, mas são todos homens de fé, todos homens que fizeram coisas grandiosas, um trabalho grandioso para Deus. Então não espere que a sua fé seja igual a do outro. De repente você está vendo o outro fazendo coisas legais, coisas diferentes. Assim você fala, nossa, mas minha vida é tão chata, não acontece nada. Preste atenção, porque Deus trabalha com você também, e você não está percebendo como Ele está te usando. Então pense só na sua relação com Deus. Né? Você pode admirar quem você quiser. Né? Tem muitas pessoas que dão um exemplo de fé maravilhoso, eu conheço várias, mas a experiência delas
não é exatamente a minha. Não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa que eles. Nem eles vão fazer a mesma coisa que eu. Eles certamente aprenderiam alguma coisa se eu contar sobre a minha experiência, né, com Deus. Então é assim, cada um vai brilhar junto com Jesus com uma luz diferente. O importante é que todos tenham essa experiência, e a experiência que você tiver com Jesus, ao ser testemunhada para outras pessoas, ao você contar o que Jesus fez por você, as suas palavras terão força tremenda na vida dessa pessoa. É diferente você simplesmente ler uma história bíblica para ele contar as histórias do passado. Isso também é necessário e tem que ser feito. Mas haverá muito mais poder quando você contar a sua história. O contrário também é a mesma coisa. Se a sua vida não for, se você não tiver uma experiência íntima com Jesus, você não tem testemunho para contar. Na verdade, você tem um mau testemunho, que as pessoas vão perceber isso na sua vida. E ao pregar o evangelho não vai ter força nenhuma. Nenhuma. Então o evangelho, ele é vivo, ele tem que transformar aquele que segura a palavra de Deus na sua mão. Aquele que lê, que se apropria do evangelho de Cristo. Faça isso, né? Estude a palavra de Deus, ore ao Senhor e testemunhe, né? A vida do cristão não é nada se você não fizer essas três coisas. Estudar a palavra de Deus, orar constantemente, diariamente, constantemente, durante o dia inteiro, né? Não quer dizer que você tem que ficar de joelhos o dia inteiro, não, você tem que estar em contínuo contato com o céu, em tudo que você for fazer. Né? Essa é a oração constante. Você, ao fazer isso, vai conquistar pessoas para Jesus, né? Ao dar o seu testemunho. O seu testemunho vai ser fruto desse relacionamento. E almas se converterão para o reino de Jesus graças ao seu testemunho. Né? Por hoje é isso aí, pessoal. Sigam esses conselhos, estudem bem a lição da Escola Sabatina aí, tirem bastante proveito dessas lições, porque elas ajudam vocês a se aprofundar e a ter mais intimidade com Deus também. E testemunhem, não tenham vergonha, testemunhem, né, porque essa é a nossa missão. Até o próximo vídeo. Tchau.